Hoje eu estou aqui em Juí, no Rio Grande do Sul, na fábrica da Balmer, para apresentar a linha de equipamento Premium da Balmer. Então, Balmer by Sebora. Bom, então aqui nós temos o equipamento Cinestar 330, um equipamento com 330 amperes e 270 amperes a 100%. Um excelente ciclo de trabalho para a linha industrial. Então, mostrando um pouco do painel do equipamento, então ele conta com touchscreen. Também esse equipamento é multiprocesso, onde eu consigo soldar processo MIG-MAG, tanto processo curto-circuito, spray, globular, também o processo pulsado. Também consigo trabalhar no processo TIG, onde eu vou ter conexões aqui do gás e entrada do gatilho aqui, e também o processo de eletrodo revestido. Então, explicando um pouco mais do equipamento, aqui a forma que eu vou selecionar o tipo de material que eu vou utilizar. Então o processo eu já determinei que vai ser o processo MIG-MAG, vou usar nesse caso aqui processo pulsado, selecionei. E aqui eu preciso selecionar o tipo de material, então ele tem alguns materiais já listados aqui, como alumínio, arame tubular, inox e o aço carbono. Vou selecionar o aço carbono, vou determinar qual o diâmetro do meu arame que eu vou utilizar. Nessa amostra aqui eu vou utilizar 1.2. O equipamento já me diz qual seria o gás ideal, então a mistura de 8% ou de 18%. Vou selecionar o 18%. Feito isso, o equipamento está pronto para soldagem. Então aqui está me dizendo que o processo é pulsado, vou soldar no aço carbono, com arame 1.2 e com o gás com 18% de mistura. Alguns outros benefícios que o equipamento traz também. Então, modo Job seria para salvamento de programas de solda. Se eu tenho lá minha EPS qualificada, que eu quero trazer toda para dentro do equipamento para seguir um padrão, eu posso salvar até 99 programas de solda, facilitando no dia a dia do operador. Aqui no painel da máquina, então, mais algumas configurações, por exemplo. Aqui, por exemplo, então eu tenho teste de gás, para fazer a vazão no fluxômetro, para ver se está correto a vazão do gás conforme a minha EPS. E aqui para mim inserir meu arame. Se acabou a bobina do meu arame, vou apontar até o Euroconnector e vou fazer o arame sair até a ponta do bocal. Esses tempos eu posso personalizar, então o tempo de gás eu posso aumentar ou diminuir. E a velocidade de arame da mesma forma, posso aumentar ou diminuir ela. Mais uma função que o equipamento conta, então, o modo de acionamento do gatilho. Então eu tenho alguns tradicionais aqui que todos nós conhecemos, que é o modo 2 tempo, o modo 4 tempo, então conhecido também como automático, e o 3L, que seria o 4 tempo especial. Qual que é a diferença entre um e outro? Então eu vou mostrar agora. No 2 tempo eu posso botar um Hot Start e um Crater. O que é cada um deles? A função Hot Start, então, eu posso colocar como uma rampa de entrada, ou seja, o equipamento ele vai começar com uma potência maior, uma voltagem, uma amperagem maior, conforme eu determinar ela, para mim ter uma melhor abertura de ar. E o Crater seria a função de preenchimento de cratera ao final do cordão, onde eu vou baixar a potência do equipamento para fazer o fechamento dessa cratera. Então nessa função aqui, normalmente quando se tem rampa de entrada e rampa de saída, né, o Hot Start e o Crater, normalmente se utiliza apenas no modo 4 tempo. Mas esse equipamento aqui ele traz já no modo 2 tempo. Eu posso personalizar também, posso usar só uma rampa de entrada, ou seja, só o Hot Start, ou apenas o Crater, que seria para o preenchimento de cratera. Então no modo 4 tempo da mesma forma, eu posso usar um Hot Start e um Crater, ou seja, uma rampa inicial, uma corrente inicial e uma corrente final. Então agora eu vou explicar como eu configuro para ter corrente inicial e corrente final. Venho até o menu, parâmetros. Então aqui já está modo de início, então está me dizendo que está em 4 tempos. Eu vou usar nesse caso aqui o 2 tempos para mostrar, mas para o 4 tempos serve da mesma forma. Então a partir disso ele já está habilitado aqui então o Hot Start. Ele pergunta corrente inicial, quanto eu vou utilizar? Então aqui está me dizendo que eu vou utilizar 135%. Mas esse valor eu posso personalizar. Então vamos manter aqui em 100%. Então, daquela potência que eu determinar para que eu vou executar minha soldagem, ela vai pegar 100% em cima daquele valor e vai ser a abertura, ou seja, uma abertura com maior potência. Então, aqui o tempo de corrente inicial, então quanto tempo vai permanecer durante essa corrente mais alta, então aqui está determinado 0,5 segundos. Posso personalizar também. Vou deixar em um aqui só para fins explicativos. Depois o tempo da primeira inclinação. Então, eu vou sair de uma potência mais alta e depois vou cair para a minha potência de solda. Então esse tempo da primeira inclinação é o tempo que ela vai chegar, demorar a sair de uma corrente e chegar em outra.
Então aqui está configurado o Hot Start, ou seja, aquela corrente inicial. Então aqui a configuração do cráter, então ele já está habilitado, está on. Rampa final, então eu vou estar na minha corrente de soldagem e agora eu vou fazer o meu preenchimento de cratera. Então eu vou determinar um tempo que ele vai sair da minha corrente de solda e vai cair para o preenchimento de cratera. Aqui está determinado 1 segundo. Aqui o nível de corrente que eu vou utilizar, então normalmente para fechamento de cratera tu vai utilizar uma potência menor no equipamento, então aqui está determinado 60%, mas eu posso personalizar também. E aqui por quanto tempo vai permanecer no fechamento de cratera. Então aqui está determinado 0,5, mas eu posso personalizar esse valor. Bom, então configurado o modo 2 tempo e 4 tempo, tanto a rampa de entrada como a rampa de saída, Hot Start e cráter. Agora vamos explicar o modo 4 tempo especial. Então já está selecionado aqui, vou fazer a configuração dele. Então vou no menu, parâmetros. Então aqui ele já está configurado. Então eu tenho algumas configurações semelhantes àquelas lá. Então, corrente inicial 100%, tempo da primeira inclinação. Então vou estar na minha potência maior, ela vai cair para a minha potência de solda, eu vou determinar um tempo que ela vai cair. Rampa final da mesma forma, ela vai estar em corrente de solda normal ali, vai cair para o preenchimento de cratera, eu preciso determinar um tempo que vai cair em rampa. E a potência que ele vai fazer esse preenchimento de cratera, né, lá no cráter. Só que aqui o tempo que eu vou permanecer ou na corrente alta ou na corrente baixa, ou seja, no Hot Start ou no cráter, eu vou determinar pelo meu gatilho. Então como vai estar no modo 4 tempo, então se eu der um toque e soltar, o equipamento vai estar soldando, eu der mais um toque e soltar, ela vai parar. Então nesse primeiro toque, se eu segurar o gatilho enquanto eu não soltar, o equipamento vai permanecer na corrente mais alta. No momento que eu soltar, ela vai seguir em automático, vai executar a corrente de solda que eu determinei para fazer toda a soldagem da peça. Quando eu der um toque e segurar que eu iria desligar o gatilho, o equipamento vai cair em modo cráter. Então eu vou determinar o modo cráter, o tempo que eu vou permanecer nele pelo gatilho. Enquanto eu ficar pressionando ele, vai estar no modo cráter. Após eu soltar ele, ele desliga. Então a diferença entre o modo 4 tempo convencional e o 4 tempo especial, que o 4 tempo convencional eu determino os tempos, quanto tempo ela vai ficar em tais correntes. No modo 4 tempo especial, eu determino pelo gatilho, pressionando ele. Então esse equipamento ele pode trabalhar tanto em modo sinérgico como em modo convencional. Aqui o equipamento então está selecionado modo pulsado e sinérgico. Então eu posso regular pela espessura de chapa, velocidade de arame ou pela própria amperagem. Vou pegar um valor qualquer aqui, dar um exemplo, uma chapa de 6 mm. Então o equipamento já se ajustou a amperagem e a voltagem. E aqui abaixo eu tenho alguns ajustes finos que eu posso fazer. Então a questão da largura do cordão, que vai de mais 9,9 a menos 9,9. E aqui ao lado também a indutância, que vai de mais 9,9 a menos 9,9. Para que serve cada uma dessas funções? Então o modo indutância é a questão do controle do respingo, onde eu consigo fazer um ajuste fino para melhorar a condição do respingo, né? Chegar até o ponto de zerar essa quantidade de respingo. E aqui a largura do cordão, onde eu consigo aprimorar a minha soldagem, colocando mais tensão ou menos tensão. Um pouco mais então aqui do painel frontal do equipamento. Então ela conta com uma porta USB para fazer atualizações do equipamento, uma entrada RS-232 também. Aqui temos entrada de gás para o processo TIG, aqui entrada então dos engates rápidos, Euroconnector, e aqui eu tenho as entradas digitais do equipamento. Então, por exemplo, para a tocha push-pull, algum sinal que eu preciso externo para alguma automação, como ARC-ON, ARC-OFF, tenho todos no painel frontal do equipamento. Mais algumas funções que o equipamento traz também, então vou mostrar aqui. Menu, parâmetros. Então aqui eu tenho a minha velocidade inicial de arame, que eu posso personalizar ela. Burner back, então a requeima do arame, se eu utilizar, por exemplo, um processo de alumínio, onde eu preciso ter uma requeima menor, ou outro tipo de processo que eu queira ajustar, eu posso ajustar o burner back. Nível duplo, então o equipamento ele trabalha também tanto no modo pulsado, como eu expliquei anteriormente, e no modo duplo pulso. Então, habilitando o modo duplo pulso, ela vai liberar algumas funções aqui que eu preciso fazer o ajuste. Então, a frequência do pulso. Aqui, a correção então da corrente.
o ciclo de trabalho, então quanto tempo ela vai operar na corrente mais alta e quanto tempo na corrente mais baixa. Então aqui eu tenho o ciclo de trabalho, então o tempo que ela vai trabalhar em corrente alta, o tempo que ela vai trabalhar em corrente baixa. A correção do arco também, que eu posso fazer uma correção do arco aqui. Mais 9.9, menos 9.9. Depois eu tenho então regulagem de pré-gás, onde eu posso fazer a personalização conforme o meu processo. E o tempo de pós-gás, que eu também posso personalizar conforme minha necessidade. Esse equipamento também, então, originalmente de fábrica, ele sai sem refrigeração, mas é opcional e eu posso colocar esse equipamento com modo de refrigeração na tocha.